Olá pessoal, tudo bem? Chegamos no nosso módulo 3 e fazendo uma pequena introdução do que nós vamos trabalhar nesse módulo, tá bom? Nele nós vamos começar a falar de articulação, tá? E nesse início nós vamos trabalhar duas articulações, détaché e o legato. E também ainda dentro desse módulo nós vamos falar de dinâmica e alguns estudos melódicos. Muito bem! Como eu toquei aqui os estudos da página 45, tá? Mostrando para vocês o que seria a nossa primeira articulação, que é o nosso détaché. Então, détaché, vamos pensar em algo que não seja simples de desenhar aqui, tá bom? E aí o que acontece? Eu, a partir desse movimento que é simples, eu preciso pensar num controle, tá? Então, a minha articulação seria o meu braço descendo, subindo. E aí eu trabalharia, ou melhor, aí eu tenho que trabalhar o controle do peso do arco e do peso do meu braço. E de uma forma que quando eu desço, óbvio que o meu arco tem mais peso. E quando eu subo que o meu arco já não tem peso, eu preciso estar compensando esses dois movimentos. Então, se o meu som tem que ser igual, vamos pensar no détaché, que é um som trabalhado, é uma articulação que eu preciso trabalhar. E nesse começo, eu tenho que trabalhar de uma forma que eu ouça tudo igual. Então, se eu descer, produzir um tipo de som, uma cor de som, quando eu subir, eu preciso produzir a mesma cor, tá? Ou seja, eu não posso ter aqui pesado e aqui leve, porque o braço é leve quando sobe, né? Quando sobe. Então, se aqui eu tenho certo peso, eu preciso compensar para que haja também o mesmo peso quando eu subo. Então o meu détaché não é simplesmente um movimento para baixo e para cima, onde não existe nele uma ordem, um cuidado, um controle, tá bom? Então, quando a gente pensa em articulação, tem que ter absolutamente um controle do teu braço direito, tá bom? Do teu arco em cima do violino. Muito bem? Pensando nisso, os estudos que ele propõe para nós aqui, da página 45 que eu toquei, da página 46 e 47, ele propõe que a gente trabalhe, tá bom? Esses estudos com a articulação détaché, pensando em ponta do arco, meio e talão, ou metade inferior, meio e metade superior. Neste começo, o aluno não tem um controle, é muito difícil, tá? Ele pensar nesse controle por igual nas três regiões do arco. Então, eu sugiro que cada aluno pode ter a sua facilidade, né? Mas eu sugiro que trabalhemos pelo menos duas regiões. E é claro, a que for melhor para ele pensar nesta diferença de lugar, tá? Então, quando eu toco no meio do arco, quando eu for para a ponta, eu preciso pensar no mesmo som que eu acabei de produzir. Eu não posso pensar num som diferente. Vamos colocar dessa forma para não complicar a aula. Então, a articulação, o détaché, nós temos que pensar nas diferentes regiões do arco e tentar ouvir muito bem para eu copiar quando eu mudar a região de arco. Então, a única mudança é a região de arco. O som é o mesmo. Combinado? Nesse primeiro estudo, temos que estar pensando nisso. Eu sugiro que se estude primeiro no meio do arco, até o aluno conhecer o som que ele pode produzir. Uma vez que ele conheceu esse som, né, aí ele vai começar a ir para uma outra região e saber se está ficando igual ou não. Esse é um ponto muito importante do détaché. O outro ponto importante do détaché é, como eu já disse aqui, é a força e o peso, que não é força, o peso que o meu braço tem ao descer o meu arco, tá? E ao subir, que é óbvio que é o contrário, para subir é sempre mais leve. E o meu som, pensando numa igualdade, eu preciso saber o que eu tenho que colocar ou tirar de peso para o meu som ficar igual. Então, se eu desço é forte, quando eu subo é mais fraco. Eu preciso, então, tirar um pouco do peso quando eu desço
e colocar um pouco quando eu subo. Percebe que é o contrário? E isso o aluno tem que fazer muito em câmera lenta. Então, ouça o som descendo. Ouça descendo. Vamos fazer a mesma coisa subindo? Percebe? Eu preciso pensar com o ouvido. Tem um livro, não vou me lembrar agora o autor, mas tem um livro que o título dele é Ouvido Pensante. Um professor de harmonia um dia passou para mim, muito bom livro. Por quê? Porque como nós temos todos os nossos sentidos apurados, não temos nenhuma deficiência, né? Então o que acontece? A nossa audição, nós acabamos não trabalhando ela, não estimulando ela, né? Então o livro, a ideia do livro é isso, é fazer nos pensar com o ouvido, é enxergar com o ouvido, por isso que, tá? Ouvido pensante. Então eu preciso pensar com o som tem que ser igual, descendo, subindo. Sempre vai ter uma nota com um certo apoio, mas o som tem que ser igual. Muito bem, no nosso estudo da página 46, que é um estudo número 1, mas tirado do método Wolfert, tá? Esse estudo ele propõe que nós trabalhemos do mesmo jeito, tá? Meio, ponta e talão do arco. E é claro, pensando sempre, agora, mais do que nunca, quando nós trabalharmos o meio, pensa no som igual. Tá? Pensem nisso. Tem um detalhe aqui que eu já vou adiantar, ou me antecipar. Tem horas que ele pede um zerinho em cima, coloca um zerinho, que quer que o aluno toque corda solta, e tem horas que está o quarto dedo. Então, façamos a sugestão do método. Use corda solta quando pedir e quarto dedo quando for solicitado. Tá bom? Não foge do que está aqui. Pense assim, tem poucas informações ainda para nós no estudo. Se nós não obedecer o que tá, vai ficar mais difícil lá na frente, tá bom? Quando nós trabalharmos esse estudo na ponta do arco, comece com o arco subindo e pensando que no subir eu tenho que ter o apoio. Tá? Não pensem. Não, pensem pra cima. Combinado? Muito bem. Estude ele inteiro pensando nisso. A surpresa ou bônus de toda a sua evolução nele vai vir no estudo da página 47, tá? Nesse estudo da página 47, que seria o nosso número 2, finalzinho do nosso détaché, tá? Vocês têm que fazer com toda a informação que nos foi passado na página 45 e 46, tá? E nesse estudo 47, da página 47... tá? Pensem da mesma forma, ponta, meio, talão, trabalharmos, mas a partir daqui o aluno tem que começar, ele tem que começar a fazer um mapa de estudo. Como assim um mapa de estudo? Porque quando nós abrimos esse estudo, de cara o aluno vai se sentir travado, porque ele vai enxergar um monte de colcheia, tá? E ele vai enxergar aqui uma articulação détaché que até então ele nunca tinha ouvido falar, né? E ele vai travar no meio. Então o que acontece? Para que isso não aconteça, é bom mapearmos, ó, vamos estudar esse trecho, vamos estudar esse trecho, vamos estudar esse trecho. E cada trecho tem que ser estudado com muitas repetições, com muita maturidade. O que seria essa maturidade? Maturidade seria o aluno perceber que está acontecendo. Tá? Porque às vezes nós tocamos e nós não percebemos isso. Então o aluno precisa começar a perceber. Então, nesse estudo nós vamos ter pequenas escalas
notas umas sucessivas, né? Uma depois da outra. E aí o que acontece? Notas seguidas, uma depois da outra, e nós vamos ter no meio delas sempre um arpejo, né? E no caso ele já começa com do, mi, lá, depois ele vai ter um do, mi, lá, deixa eu ver aqui, fala ré. Então isso é muito difícil para o aluno. Depois. Então ele vai ter dificuldade nisso. Então, faça uma brincadeirinha, manda ele tocar ali umas 20 vezes isso aí e manda ele perceber se saiu ou não. Ele precisa treinar isso na medida em que isso fique maduro e de preferência intrínseco, guardado, tem que sair de dentro dele esse do, mi, lá. A escala, sol, fá, mi, ré, do, si, fá. Isso é mais fácil, mas o arpejo é difícil para ele, tá bom? Então pensem em trabalhar isso com todas as regiões de arcos, tá bom? E buscando o maior controle possível. Lembrando sempre, aqui o assunto não é velocidade, não, tá? O assunto aqui, claro que eu acho que muito cedo, mas o assunto aqui é trabalharmos a articulação. Então, se o assunto é trabalharmos a articulação, o détaché, é óbvio que ele vai desafinar bastante, que ele não vai encontrar algumas notas, tá? E até mesmo porque é muito cedo para se trabalhar isto, não tendo passado por um outro método. Então, vamos tentar fazer, como eu disse no início, vamos tentar ouvir isso. Já que o assunto é articulação, eu preciso ouvir. O outro arpejo. Tá? Então a ideia, tá? Eu sei que vai ser e é difícil falar disso com o aluno no começo, tá? Então assim, a ideia é fazer o aluno ouvir o que ele está tocando. É muito difícil falar nisso no começo, porque o aluno está preocupado em pôr o dedo em cima das cordas, e ele está preocupado em produzir a nota que está escrito, e não em ouvir a nota que está escrito. Então tem uma diferença muito grande em produzir a nota escrito e ouvir a nota escrito. Nem todo mundo vai entender isso num primeiro momento, tá? Mas eu só consigo ouvir a nota se ela sair primeiro de dentro de mim. Se eu deixar o meu violino produzir a nota primeiro que eu, eu não vou ter produzido ela. O máximo que vai acontecer, eu vou imitar e eu vou, tipo assim, guardar o som que o meu instrumento produziu. Então, quando eu faço sol, si, mi, eu produzi primeiro. Eu estou produzindo primeiro. Então, o aluno, como que ele vai fazer um trabalho desse? Ele vai ter que ouvir muito o que ele está tocando. Então, sugestão, tá bom? Faça ele tocar muitas vezes cada trecho, cada compasso, cada pentagrama, tá? Agora é um estudo de ensinar o meu ouvido a ouvir um tipo de som, porque ele vai ter que lá na frente reconhecer esse som dentro de tudo que ele vai tocar. Muito bem, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Então, para você que ainda não está inscrito, tá? Eu vou estar mandando aqui um conjunto, e para você não perder tudo isso, se inscreva lá no canal, tá bom? Eu vou estar mandando vários conteúdos, e a partir de agora nós vamos começar a pensar como gente grande, tá? Vai ter muita coisa legal para nós tocar, muita informação e bate-papo para a gente estar fazendo por aqui. Deixe seu comentário, compartilhem com seus amigos, e eu espero vocês em todas as aulas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!